Olá a todos, boa noite, como sempre, boa noite, né? Gente, hoje eu vou falar sobre feitiços de destruição. Muito procurado, mas muito preocupante. Porque as pessoas têm medo, né? Eu vou explicar um pouquinho e depois, de repente, eu gravo um outro vídeo. Não sei se vai dar para falar sobre tudo hoje. Então, vamos lá. Esse tipo de feitiço é tão procurado quanto execrado. Quando uma pessoa busca uma maldição ou destruição, muitos vêm falar de leis de retorno e karma. Então essa pessoa, ela pede a destruição. Primeiro que a palavra destruição, ela tem várias conotações, né? Destruição pode ser uma destruição que está me fazendo mal, mas não necessariamente eu quero estourar aquilo ali, eu quero destruir aquela situação, aquele relacionamento que está me fazendo mal, uma doença, tá? Não é só o mal, entre aspas, entre parênteses, porque mal e bem não existe, tá? Vai depender muito do teu ponto de vista. Pode ser bom para mim e ruim para você. Pode ser para você e bom para mim. Mas se não está sendo bom para mim, eu vou pedir a destruição dessa situação. Eu estou numa lua minguante, é bom que seja feito uma lua minguante, pode ser feito qualquer lua, se for necessário. Mas não ao contrário se for um pacto, se for coisas principalmente que vão levar você. A lua minguante não serve para isso. Qualquer outra lua, menos a minguante. Mas uma destruição é preciso fazer porque você está passando mal, então, ou não sei, tem um rival que você precisa resolver, uma questão, e precisa ser urgente, então essas coisas podem ser feitas de qualquer maneira, tá? De qualquer maneira que eu digo, é qualquer lua, e em qualquer horário, não necessariamente tem que ser à noite. A noite é bom nesse horário que eu estou agora, da meia-noite, né? Em 5 para meia-noite, salve show da meia-noite. Então as pessoas se preocupam muito com a lei de retorno. Será que isso vai retornar para mim, para minha família, para meus entes queridos? Será que eu vou ficar doente? Ou seja, se a pessoa estiver querendo destruir uma outra pessoa, tá bom? Vai gerar um karma, isso aqui vai ficar um karma na vida da gente, né? Eu não acredito em lei de retorno nem de karma, mas eu acredito em algumas situações que eu vejo acontecendo, tá? Karma, não. Eu vou banir o karma. E a lei de retorno também não, porque quando eu faço uma coisa dessa, eu faço ciente e me protejo inteira antes de executar. Me blindo de verdade. Então vamos lá. Feitiçaria antinomiana está além desses termos, que não são muito diferentes de falar em punição no inferno em chamas. Então a pessoa entra nesse sistema católico que diz que o inferno é um inferno em chamas, é um inferno católico, gente. Não é um inferno, eu sou uma luciferiana, eu sou uma satânica luciferiana. Mas no inferno católico que foi inventado pela igreja, esse inferno, ele pega fogo. Então, será que se eu pedir, a punição vai ser ficar lá eternamente na chama do inferno? Tem gente que vem assim, tá? O que pode acontecer aqui é que já foi mencionado nesta obra. É a lei de ação e reação. Aí isso pode acontecer. Ou seja, o feitiço de destruição é enviado e o alvo é destruído. Isso se a operação for um sucesso, o que nem sempre ocorre. Por que não ocorre? Porque a pessoa que pediu, ou você que está fazendo, está com medo. Gente, se vocês têm medo, têm dúvida, não façam. Porque o teu próprio cérebro, que é essa maquinazinha que está aqui em cima, que não é o nosso psique, é o nosso cérebro, ele vai forjar esse tipo de conduta. E essa coisa vai acabar, em vez de adiantar, atrasar o teu lado. Entendeu? Então, desculpa, eu estou coçando o olho.
Então, nem sempre ocorre o sucesso, porque as pessoas estão com medo do karma, da lei de retorno, será que eu vou queimar no fogo do inferno? Será que Deus vai me perdoar? Então, sabe, não tem lógica você fazer uma coisa com tanta dúvida, né? É a mesma coisa você casar. Será que devo? Bom, já pensou, será que devo? Nem faz. Porque a certeza tem que ser total, tá, gente? A gente tem que positivar o que a gente está fazendo. Se isso aqui é certo ou errado, isso é um problema seu. Então, não entre em coisas que vocês têm medo. Então, se está fazendo, eu estou intermediando uma destruição. É o que eu faço. Vai vir uma coisa para mim? Não. Dificilmente. E se vier, é porque eu fiz muito mal feito. Então, para evitar problemas, eu faço de tudo, penso bem no que eu estou fazendo, vejo o oponente, analiso bem a estrutura para poder atacar um ataque certeiro. Mas nem sempre esse ataque é eficaz, porque a pessoa que pediu gerou na cabeça dela que, nossa, será o pneu do carro dela furou no outro dia. Já foi aquela maldição que eu mandei para a pessoa lá. Vamos dizer que seja isso. Nossa, eu tô com dor de cabeça, será que foi isso? O próprio cérebro ele sabota tanto a gente que a gente entra nesse processo de autoaniquilação. Porque você pediu a destruição. Porque o católico é assim, né? Ele quer, mas não quer. Ele quer, mas não quer. Então, se você quer, mas não quer, você não faz. Eu tenho certeza do que eu quero. Não, é para destruir a situação que está aqui. A pessoa fez um trabalho para arrebentar outra pessoa. A gente só vai destruir essa situação aqui. O que vai acontecer é outra situação. Eu quero que eu destrua tudo isso aqui. A pessoa está parecendo um boneco idiota na mão daquela pessoa, né? Você tem que banir e destruir. Porque senão aquela pessoa vai acabar entrando num curto, entrando num parafuso total. Entendeu? Na verdade, eu estou protegendo essa pessoa. Eu estou destruindo aquilo que está fazendo mal a ela, que ela nem sabe que está naquela situação. Não consegue enxergar, não consegue perceber. Está totalmente dominada naquela maldição que foi feita para ela. Entendeu? Uma coisa importante que deve ser lembrada e que muitos se esquecem é a de que não basta simplesmente executar um feitiço de destruição ou morte. É necessário realizar uma quebra de proteção antes, o que, se não for feito, facilmente o feitiço poderá rebater e voltar contra o que lançou. Então não é só fazer o feitiço, você tem que quebrar a proteção dessa pessoa para que você consiga entrar. Todas as pessoas têm uma camada energética de proteção. Todos, gente, sem exceção. Temos uma camada de proteção. Alguns são mais fortes, outros nem tanto. Alguns tantos estão repletas de falhas e brechas. No último caso, é como adentrar em uma casa sem muros e sem trancas. Se a pessoa tem várias fissuras no campo astral, está muito mais fácil você entrar. Você vê uma situação que em 10 dias, 15 dias está resolvido, até menos, até no outro dia. E às vezes tem pessoas que se demoram meses para resolver isso, tá? E as setas astrais envenenadas chegam ao alvo sem se deparar com nenhum tipo de barreira. Ou seja, a gente lança essa flecha, né, envenenada, esse envenenado é envenenado astral, tá, gente? Para que essa situação seja parada, né? Mas essa pessoa está cheia de fendas, então é muito mais fácil. Mas tem pessoas que não. Mas muitas vezes o oponente está com suas defesas estáveis e resistentes. Até estável e resistente. Neste caso, é necessário criar uma brecha nesse escudo energético
ou encontrar alguma falha por onde o veneno do ataque possa ser inoculado. A gente tem que criar uma fenda, né, para que o veneno seja colocado lá dentro, inoculado. Então, antes de atacar essas defesas, precisam ser enfraquecidas. Alguns chamam isso de quebrar o anjo da guarda, ressaltando que o termo não se refere a um anjo propriamente dito, mas sim à proteção pessoal e energética que todos possuem. Existem muitas maneiras de se realizar uma quebra. Algumas mais simples incluem escrever o nome do alvo em uma vela branca que representa a proteção, no sentido da base, né, para o pavio. Você vai escrever da base para o pavio, o nome completo da pessoa que você quer destruir. Acender essa vela, mentalizando a pessoa, e em seguida quebrar essa vela ao meio. Tá? Você apaga a vela e quebra a vela. E essa vela nunca mais poderá ser acesa. Certo? Também pode ser feito escrevendo o nome completo do alvo e circulando com sal grosso. Em alguns feitiços, isso é feito escrevendo o nome da pessoa ao contrário. Então, você escreve o nome da pessoa ao contrário e bota sal grosso em volta. Outra maneira é utilizando pólvora, cuja explosão abala fortemente o escudo de proteção, criando as brechas necessárias. Você pega a vela, você bota um pouco de pólvora, cuidado, gente, para não se machucar, e você bota o nome da pessoa, né, da base para o pavio e explode. Nesse momento, criou uma brecha nessa pessoa, tá? Porque você pediu na intenção de que ela abra uma fenda para que você consiga colocar o veneno astral nela. Cabe lembrar que esses enfraquecimentos são temporários. Em algum momento, a proteção da pessoa irá voltar, como uma ferida que cicatriza, tudo dependendo de como ela se protege. Por isso, o ataque deve ser feito logo em seguida da quebra da proteção. Então, se você terminou de fazer a quebra da proteção, naquele momento você já tem que fazer o trabalho de destruição. No mesmo momento. Fez, já faz o trabalho. Que a pessoa pode cicatrizar rapidamente, dependendo de como ela é, como ela se cuida, de como ela tem força, entendeu? Isso pode ser uma pessoa normal, como pode ser um grande bruxo ou um grande feiticeiro. Ninguém é imune a um ataque mágico, mas alguns são verdadeiramente fortalezas, e isso pode demandar um esforço muito grande e exaustivo para que sejam derrubadas suas defesas. Então, tem pessoas que são muito fortes. Por mais que você tente entrar, a si mesmo você não consegue. Bate e volta. Bate e volta. Não entra. Não importa se é um bruxo ou uma bruxa muito poderosa, poderoso, um feiticeiro ou uma feiticeira blindados por suas entidades, né? Pessoa, no caso eu tenho um templo, devo ser blindada pelas minhas entidades e as minhas deidades, do qual eu trabalho há muitos anos. Então, ou mesmo cristão devoto que ora com fervor e possui sinceridade em seu coração. Então, a pessoa que está lá, um cristão devoto também, ele é uma pessoa muito resistente, né? Teoricamente. A hipocrisia, falsidade e vício são as brechas perfeitas para que todos os tipos de ataques. Porém, existem pessoas que, através de uma devoção, seu cuidado espiritual e retidão, se tornam muito difíceis de serem atingidas. Então, você tem uma retidão, você tem uma devoção, você trabalha nessa função. Eles são tão unos com você que dificilmente você vai conseguir entrar nessa pessoa. Quase que impossível. Nestes casos, ganha quem tem mais força, persistência e munição energética. Em alguns casos, pode se tornar mais fácil atingir o alvo atacando pessoas que lhe são queridas.
mas que possuem um escudo mais fraco. Assim, o alvo que você deseja atacar vai ficar mais vulnerável devido ao medo e desespero de ver os seus amados sucumbindo. Poxa, que covardia, né? Não, nós estamos numa guerra. E numa guerra, quem ganha é quem tem estratégia. Poxa, sacerdotisa, isso é cruel. Eu não sou cruel não, gente. Vocês estão pedindo uma coisa e eu estou executando. Ou eu executo, ou eu não executo. Simples assim. Não tenha esse tempo de preocupação. Nossa, e aí essa pessoa que pediu, que veio até a pessoa Clécia aqui, sacerdotisa Clécia Alves, que fez uma consulta, que pediu isso tudo, ela gerou na cabeça dela que vai ter o karma, que vai ter circunstâncias adversas, efeitos colaterais e papapá. Ela já criou na cabeça uma barreira. E com certeza isso vai dificultar ainda mais a entrada no alvo. Eu não. Se eu não me sentir preparada ou achar que é uma injustiça o que está sendo pedido, eu não farei. E dependendo para quem eu vou pedir, também não vai fazer. Porque, dependendo dos casos, a justiça aqui vai ser implacável. Então, você pedir uma coisa para uma pessoa que não é justo, por exemplo, os demônios, que são deuses sombrios, né? Eles são muito justos. O que acontece aqui? Ele vai olhar, alguns não trabalham com seres humanos, não gostam, e outros atendem os seres humanos. Ele vai achar aquilo ali e vai dizer, poxa, mas isso é uma injustiça, essa pessoa nem merece isso. Ele pode estornar isso para você. Então, o magista tem que saber o que está fazendo. Então, esse trabalho não é baratinho, esse trabalho não é brincadeira, e esse trabalho não é para ficar brincando de velhinha, explosiva e mandar, porque essa coisa pode voltar para você. Então, tem que ter muito cuidado ao trabalhar com magia. Vocês entenderam? Que a gente sucumbe os seres amados da pessoa para que ela fique fraca para a gente conseguir entrar. Então, qualquer quebra ali vai entrar. Ela está preocupada? A gente está tirando a atenção dela para os entes queridos dela. Ou seja, isso é uma covardia? Não, isso é uma estratégia. Então, você tem pena, você está com medinho, você está inseguro, insegura, não faça. Porque, além de tudo, vai atrapalhar demais o resultado. Aí você faz 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu tenho esse papo 7, 14 e 21, não, isso é papo, tá? Ninguém é dono do tempo. Não. Pode ser rápido. Como eu já fiz coisa que rapidamente foi resolvida. E eu fiz de uma tal maneira, eu estava com tanta raiva e absurdamente ligada naquilo que eu estava fazendo, que a coisa entrou. E foi 11 ou 13 dias, estava concluído a destruição. Vocês entenderam que não é aleatória a situação? Por isso que eu bato tanto. Por quê? Porque eu tenho que fazer, a maioria das vezes eu tenho que fazer banimento e destruição. Porque as pessoas que fazem as coisas, ela pede o teu mal. Ela pede que você morra, ela pede que você perca o emprego, que você não tenha cabeça para fazer nada, né? Que você fique amarrado naquela pessoa o resto da vida, que você nem sabe por que você está fazendo aquilo, por que eu continuo com essa pessoa, né? E aí você não tem sucesso, você está todo destruído ou destruída, você está criando ferida no seu corpo, você não está se alimentando direito, você não está dormindo direito e você não tem o direito de defesa de destruir isso que fizeram para você. Então, que situação é essa?
Então eu estou ferrada, mas eu estou com pena. Eu vou dar o lado da cara para bater. Então, né? Não estou vendo lógica nessa situação. Você só está destruindo o que fizeram para você. E em alguns casos você está pedindo a destruição porque você quer destruir de verdade. Então assume seus compromissos, por favor. Tá? Pediu? Realizou. Teve sucesso? Que bom. Ainda não teve sucesso? Repete. Aí tem que acordar com o magista e com a pessoa, o solicitante. Certo? O consulente, no caso. É por isso que a gente joga, faz consulta, vê todas as possibilidades, vê o que já foi feito, né, o que tem que fazer para que haja resultado, gente. Senão não vai ter resultado. Mesmo que seja feito, nem sempre o resultado é positivo. Ainda mais numa briga dessa aqui de cachorro grande. Tá bom? Isso aqui eu estou explicando a vocês, mas não é para vocês se meterem a fazer não, tá? Porque mesmo um bruxo qualificado, uma bruxa qualificada, feiticeiro que seja, pode tomar uma cacetada disso aqui, tá? Então a gente já sabe, a gente está protegido, a gente é blindado. Então às vezes bate na gente e vai para outro lugar. Mas que lugar? Né? Quando você vê, tem um bicho tão esturricado lá morto, aquele que segurou a porrada. Pode ser o filho, uma mãe, uma pessoa mais fraca que esteja doente. Ou eles já enfraqueceram lá também para você perder o foco e bater para lá. Vai bater, mas vai pegar alguém. Vocês entenderam que nós somos energia e movimento, então a gente absorve essas coisas. E tem gente que é tão preocupada com tanta coisa que acaba não fazendo banho, não cuidando da sua parte etérea, porque também não acredita em nada. É ateu, é ateia, não acredita em nada, né, gente? Nada existe nesse mundo, a não ser o mundo da gente, né? E o corpinho da gente, que depois de morto, morreu e acabou. Então, fica muito mais fácil entrar numa pessoa dessa também. Entendeu? Eu vou parar por aqui, porque tem muita coisa. Eu vou dar mais um parágrafo aqui. Outro ponto, isso é bem interessante para vocês pensarem até eu fazer outro vídeo. Outro ponto importante é uma relação a ataques de pessoas públicas. As pessoas públicas, tais como políticos. Olha que ia ter político aqui, fila para a gente fazer, né? É comum que grupos de praticantes de magia queiram destruir desafetos políticos através de magia e, na maioria das vezes, absolutamente nada acontece. Por mais que as quebras de defesa sejam realizadas, pior ainda, frequentemente o oposto do que era pretendido acontece. Não é impossível destruir uma pessoa pública, mas aquele que pretende fazer isso ou terá que possuir um poder extraordinário ou se aliar a algum grupo que possua uma enorme reserva energética ligada a uma egrégora que possa ser manejada de acordo. Pois pessoas públicas, além de ter naturalmente um escudo energético mais fortalecido, também recebem proteção extra daqueles que os admiram. Então, nós temos um político que tem não sei quantas mil pessoas que admiram ela. Essa pessoa está sendo protegida. Entendeu? Essa pessoa é protegida. Então, a gente tem que arrumar um grupo de pessoas para fazer um trabalho, por exemplo, na egrégora aqui luciferiana, satânica luciferiana. Vai ser nessa egrégora que esse grupo vai se unir, juntos ou separados, cada um no seu local, e a gente marca um horário para fazer. A gente vai unir a nossa força para tentar destruir, no que eu estou falando político, mas, né? Porque essa pessoa, de alguma maneira, tem muitos aliados. E ela é muito forte por conta disso. Vocês entenderam que
de tanto falar naquela pessoa, repetir a palavra, repetir, repetir, e essa pessoa, as pessoas gostam, precisam, necessitam, tem pessoas que odeiam, mas tem pessoas que adoram. Então fica complicado. Então esse trabalho aqui não vai ser o mesmo preço do trabalho de cima. Quem é a pessoa que eu tenho que destruir? É um sumo sacerdote, não sei de que, não sei de que. Pode botar 4 vezes o preço aí. É o político tal, 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 do não sei quantos seguidores, não sei quantos votos. E aí? Isso aqui vai virar uma fortuna, porque você vai ter que trabalhar com outras pessoas também. Senão quem vai cair doente é você. Entendeu, gente? Eu estou explicando isso porque as pessoas pedem, mas não sabem o custo de um trabalho desse. Nós usamos o duplo etéreo, físico e espiritual. Eu estou à meia-noite, acabei de jogar, levei horas jogando. E minha consulta demora. E a gente se estendeu um pouco mais, mas chegamos à conclusão, porque não foi fácil abrir o jogo, não jeito nenhum. A pessoa que fez foi muito bem feita. Então, a gente tem que, por isso a consulta e o jogo, para dar um norte, para entender, para saber o que vai fazer e o que está acontecendo, porque a gente pensa que é uma coisa e às vezes são 2, 3 coisas. Entendeu? O que está acontecendo? Imagina você pegar uma pessoa pública ou baita de um bruxo ou de uma bruxa pela frente. Quase que impossível você derrubar essa pessoa. Não, não vai conseguir. Mas se tiver algum alvo que ela tem, que também tem muita proteção, não vai voltar. Vai voltar para você. Vai bater e voltar. No mesmo nível. Talvez até com mais força. Porque se a pessoa perceber que ela está sendo atacada, ela vai mandar de volta com potência. Entendeu? E às vezes todo mundo que está em volta vai tomar cacetada também. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Eu vou parar por aqui, porque tem bastante coisa para explicar. E da próxima vez eu volto de novo, segunda parte, sobre os feitiços de destruição. Tá bom? Você está um pedido, tem que fazer destruição desse trabalho. Tem que fazer destruição desses inimigos que já te ferraram. Mas a pessoa fica preocupada, ela não entende. Então é bom a gente ter esse esclarecimento, para quando chegar perto de alguém já sabe o que tem que fazer e que não vai ser fácil, vai ser uma guerra de verdade. E para a gente ganhar a guerra, a gente tem que ganhar as batalhas. Né? E às vezes recuar é sensato. Recua, olha de longe, fica descobrindo qual é o ponto fraco do seu algoz ali, e aí depois trabalha. Bom, eu sozinho não vou conseguir, eu vou ter que chamar mais 2 pessoas para fazer o trabalho. Aí esse trabalho vai ficar mais caro. E como é que vai ser feito isso? Por qual vertente? De que maneira a gente inicia isso? Quebrando a proteção? Ou já emanando para as pessoas mais fracas que ficam em volta dessa pessoa? Para perder o controle e a gente conseguir entrar. Mas a pessoa está te arrebentando. Então, antes de fazer qualquer coisa, pense e aceite o que está acontecendo e tenha pensamento positivo naquilo que você deseja. Tá bom? E não é pecado nenhum você contra-atacar quem está te atacando ou você atacar o que você deseja atacar. Isso é um desejo seu. Deve? Não sei. Pode? É contigo. Isso é definitivamente você que vai decidir. Eu não estou aqui para julgar ninguém. E não admito que isso seja feito. Às vezes se faz necessário alguns sacrifícios. Né? Se eu quero e desejo, eu tenho o direito de fazer. Vai ter consequências? Normalmente não. Quando ele é bem feito com um magista bem qualificado. Ou uma magista. Tá bom, gente? Olha, espero que eu tenha ajudado a muitos aí a pensar um pouquinho.
Fique nas bênçãos de Lúcifer, nas bênçãos de Satã, nas bênçãos de Lilith, e que vocês pensem bem. Se tiver alguma dúvida e quiser falar comigo, meu telefone aqui do Rio de Janeiro é 21 99024 4813, é via WhatsApp, sabe? Eu não trabalho por telefone. Se me ligar, eu não vou atender. Eu não tenho tempo para isso. Vai querer falar 15 minutos, vai falar 1 hora. Não tem condição. A não ser que eu marque por uma situação, eu tenho que falar. Mas fora isso, é via WhatsApp, tá? Outra coisa, dúvidas, me perguntem, pode perguntar ali, pode me ver no meu particular, né? Bota meu WhatsApp aí. E, normalmente, antes de executar qualquer trabalho, a gente tem que fazer um trabalho de banimento. Pode ser por olho gordo, olho grande, maldição, né? Tudo isso existe, gente. Tudo isso atrapalha a execução do seu trabalho. Quebra de demanda. Entendeu? Tem gente que sente e ela manda de volta. Eu, por exemplo, eu sinto, mando de volta. Se a pessoa não cair, ela no mínimo vai levar uma surra. Entendeu? Porque eu sinto que eu estou sendo atacada. Mas nem todo mundo consegue perceber. E às vezes abre uma doença no corpo etéreo da pessoa que vai para o físico. Entendeu? Então, eu estou dizendo que boa intenção, o inferno está cheio, né? Tem muita gente boazinha aí. Nossa, mas essa pessoa não queria fazer isso. Que isso? Faz. O ser humano faz. Entendeu? Do mesmo jeito que ele faz uma grande atitude boa, a grande maioria das vezes ele está fazendo um monte de porcaria com seus semelhantes. Se não fosse assim, não teria eu criado a bomba atômica. Como é que pode uma raça criar uma bomba para matar todo mundo? Hoje ela está manipulada aí, faz pedaços, né, a parte atômica dela. Você vê o estrago que isso faz, né, gente? Há uma raça que consegue fazer coisas maravilhosas e consegue destruir o mundo inteiro. Com um monte de seres vivos que estão aqui, que não tem nada a ver com nossas loucuras. Então, use a sabedoria, tá certo? Um beijo a todos e fique na paz.